Fala galera do canal A Hora do Nocaute. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Ilia Topuria, né? Tá muita gente falando aí na internet, né? E o próprio Arman Tsarukyan já fez um vídeo aí zoando ele aí, chamando ele de pato, né? Inclusive o Tsarukyan nesse vídeo tá correndo atrás de um pato, chamando ele de Ilia. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, vamos ver e analisar se realmente o Topuria, né, é um pato, né, eu tô traduzindo aí para as expressões, nossa, se ele é um fujão, né, se ele tá com medo de enfrentar o Tsarukyan ou não. Então, se vocês puderem, já deixa o like no vídeo, comenta aí o que vocês estão achando aí do Topuria aí, em relação a isso. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, que eu tô lançando bastante conteúdo por aqui. E não se esqueçam de compartilhar um vídeo com um amigo que vocês saibam que curte o UFC, curte MMA e que pode se interessar pelo conteúdo. Fechado? Então, bora pro vídeo. Recentemente, né, a gente está tendo muita discussão aí sobre quem vai ser o próximo desafiante da categoria dos pesos leves, né, ao cinturão do Topuria. Muito se falou no Paddy Pimblett, muito se falou no Arman Tsarukyan, muito se fala também no Justin Gaethje. E a gente tem até algumas pessoas importantes aí do meio falando que acha que o Tsarukyan deveria estar na luta pelo cinturão, que é o caso do Daniel Cormier, né? Ele falou essa semana que ele acha que não tem como ser outro além do Tsarukyan nessa luta pelo cinturão. Porém, o UFC não quer que seja o Tsarukyan. Assim, é claro que o UFC não quer pela demora, né, até para anunciar ali o Tsarukyan, né, numa outra oportunidade. E, inclusive, mostra que o UFC não quer porque quando o Topuria disputou o cinturão agora no UFC 317, o escolhido para ser seu adversário foi o Charles e não o Tsarukyan. Então mostra para o UFC, né, para o UFC quer mostrar, né, para todos, né, que não é o momento para o Tsarukyan, eles não querem dar uma oportunidade para o Tsarukyan. A gente tem que entender isso. E o Topuria vem, né, sabendo disso, vem a público e dá uma declaração que ele prefere vagar o cinturão a dar uma chance ao Tsarukyan. Então, cara, você sabe já de todas essas informações, né? Que o UFC não quer dar uma chance para ele. O UFC tá claramente colocando o Paddy Pimblett na frente, ou o Justin Gaethje também, até porque agora existe uma escassez, né, de campeões americanos, né? Não tem nenhum campeão masculino americano, né? A única pessoa campeã do mundo no momento no UFC é a Kayla Harrison, né, que é da categoria dos galos femininos, né? Então, existe essa vontade do UFC, né, também de colocar americanos ali para disputar, para estar ali possivelmente se tornando campeão. E no momento, o único americano que irá disputar cinturão é o Cory Sandhagen contra o Merab no UFC 320. Então, o Justin Gaethje entra nessa conversa exatamente por isso. Pois ele é americano e ele pode, né, num title shot, ele tentar se tornar campeão, né, e colocar o nome de um americano entre os campeões novamente. E isso ajuda muito, né, a narrativa dele, né, que ele fala que agora ele só quer lutar pelo cinturão e que ele não luta nenhuma outra luta que não seja valendo o cinturão, que ele prefere se aposentar e que ele vai se aposentar se ele tiver que fazer alguma outra luta. Então, esses caras já estão na frente. E aí o Topuria vem a público novamente, fala isso, e ele traz algo negativo para ele. Me desculpe, assim, para ser educado com o Topuria, ele foi muito pouco inteligente, né? Porque, cara, qual é a necessidade de você vir a público sabendo que o UFC não quer dar a oportunidade para o Tsarukyan e você falar isso? Você dá motivo para o próprio Tsarukyan vir nas redes sociais e te zoar, falar que você é fujão. Você dá munição para os fãs fazerem a mesma coisa. E aí você não pode reclamar, né, pela essa atitude, né, que você teve.
Mas eu acho que o Topuria tá com medo do Tsarukyan? Com certeza não. Com certeza não. É que no ponto de vista comercial, ele não quer enfrentar o Tsarukyan. Essa luta não, sabe, não tem apelo, entendeu? Assim como tem Topuria e Pimlet, né, que já tem uma rivalidade, entendeu? Venderia muito mais, entendeu? Só que o lutador nunca vai admitir isso, né? O lutador nunca vai chegar e vai falar, eu não quero lutar com ele por esse motivo. Então, ele vai falar outras coisas, assim como o Topuria fez, né, de maneira pouco inteligente, né? E agora abriu brecha para todo mundo zoar ele. E porque se a gente olhar de uma maneira de mérito esportivo, o Tsaruki merece estar disputando o cinturão. Ele deveria talvez realmente ser o próximo. Até porque antes dele sair da luta contra o Makhachev, era ele o desafiante número 1. E ele teria lutado com o Makhachev no primeiro pay-per-view do ano lá em Los Angeles. Então, seria até justo que ele fizesse isso de novo. Mas eu não acho assim que o Topuria está com medo, entendeu? De maneira nenhuma. O Topuria é um lutador excepcional. Um cara muito completo que, com certeza, tem armas para defender esse jogo de grappling do Tsarukyan. Tem um nível bom de grappling para, se tiver que lutar no chão com o Tsarukyan, ele vai fazer. E vai fazer também com que a luta fique o mais tempo possível em pé. E ele use o boxe dele ali, que é melhor que o do Tsarukyan. Ele é um striker melhor que o Tsarukyan. E que acho que esse seria o caminho para ele vencer o Tsarukyan. Eu até acho que essa luta em algum momento pode acontecer, né? Porque, como eu falei, né? O Tsarukyan ele acaba até numa posição que o Ankalaev esteve no passado recente, na categoria dos meio pesados, né? Ninguém queria dar a oportunidade para ele lutar contra o Poatan pelo cinturão, embora ele merecesse. Só que chegou uma hora que ficou inevitável, né? Então, eu imagino que caso, né, o Tsarukyan não lute com ninguém, né, ou lute e não perca, vai ficar impossível não trazer essa luta. Talvez você pode passar uma pessoa ali na frente dele, ou duas no máximo, né? Igual aconteceu com o Ankalaev, né? Que a gente olhar, o Jamahal Hill lutou na frente dele, o Prohaska lutou na frente dele, 2 vezes, inclusive. O Khalil Rountree Jr. lutou na frente do Ankalaev. Então o UFC pode acabar fazendo isso com o Tsarukyan e arrastando o máximo que der, principalmente se ele lutar, tiver resultados com ele, vai ficar difícil, porque ele vai exigir a oportunidade dele, ele vai continuar falando que o Topuria tá fugindo dele. Mas o que eu acho é que o UFC vai passar alguns caras ali na frente dele, o próprio Pimlet, talvez o Justin Gaethje e possivelmente até o Makhachev, né, voltando da categoria dos meio médios, né, é uma possibilidade também. E com certeza, se essa luta entre o Makhachev e o Topuria sair nos pesos leves, o Makhachev vai passar na frente do Tsarukyan e o Tsarukyan de novo vai ficar chupando o dedo, né? Então, eu acho que assim, ele tá certo, né, em agora pressionar, né, encher o saco do Topuria, falar um monte de coisa, porque ele merece uma oportunidade, né, mas acho difícil que ele tenha e acho mais provável que o UFC vá emparelhar ele contra alguém ali. E primeiro a gente tem que ver, né, quem vai disputar o cinturão. E aí tem até uma narrativa ali para ele enfrentar o Dan Hooker, né, o Tsarukyan. Eles já trocaram farpas já nas redes sociais. O Dan Hooker tá caçando luta também, né, sendo sincero, né, que ele essa semana também deu uma zoada ali no Charles também. Então o Dan Hooker tá caçando luta, quer lutar, né, agora que tá voltando de lesão. Então pode ser que sobe isso pro Tsarukyan ou algum outro cara, né? Não sei, né, o que o UFC poderia fazer, mas assim, é certo que o UFC não vai dar essa chance pro Tsarukyan. Só se assim, a cabeça ali, né, a mentalidade da empresa mudar muito em relação a isso e falar que vai ser ele, mas eu não apostaria isso. E não acho que o Topuria esteja com medo.
Só acho que o Topuria realmente quer uma luta que vai atrair mais fãs, que vai ter mais holofote, que vai dar mais visibilidade, que vai dar mais dinheiro para ele. Só que eles não vão admitir isso de maneira nenhuma e essa novela vai se arrastar. Mas quem sabe um dia eles possam se enfrentar, né? O Tsarukia não é nenhum cara com muito apelo, né? Muito carinho dos fãs. Não vai ser algo, né, que os fãs vão pedir, nem nada do tipo. Mas quem sabe um dia aconteça. Mas eu realmente acho que o Tsarukia vai ter que esperar. Vai ver alguns outros caras ali que talvez não mereçam tanto quanto ele tá disputando o cinturão, estarem disputando antes dele. Mas esse é o mundo, né, dos negócios ali do UFC, isso faz parte. E vai caber a ele, né, conquistar resultados, né, impressionar principalmente, né, nesses resultados, que isso pode com certeza acelerar mais esse processo dele aí para estar disputando o cinturão. E agora nos resta aguardar, ver como vai ficar essa situação na categoria dos leves, né? E entre todos eles, né, entre o Topuria, né, contra quem ele irá defender o cinturão, né, e esses outros lutadores, né, quem que o Dan Hooker vai lutar, quem que o Charles vai lutar. O Max Holloway já falou que talvez só volte ano que vem, por causa de uma lesão que ele teve ali na mão. Quem que o Tsarukia vai lutar, isso aí só o tempo nos dirá. Mas a gente vê que essa categoria tem muito a oferecer, né, vários casamentos interessantes e lutas importantes, né, que podem definir o futuro aí da divisão e dos possíveis novos campeões, né, ou um reinado aí histórico do Topuria. E então, se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, comenta aí o que vocês estão achando de toda essa situação. Acham que o Topuria tá com medo? Ou acham que é só mais uma visão comercial mesmo? Acho que ele deu uma gafe ali, né, na hora que ele falou o que falou. E não se esqueçam de se inscrever no canal para deixar nossa comunidade mais forte. E ativar o sininho, que eu estou lançando bastante conteúdo aqui no canal. E compartilhem com um amigo, fechado? Então, até a próxima e obrigado pela audiência.